queridos amigos e amigas, mais um Lado a Lado começando agora e hoje recebendo com muita alegria a querida Dona Diva Fossa. Ela tem uma longa história com o ensino e a educação na rede pública, especialmente em Salto, onde por longos anos foi professora e diretora da escola Cláudio Ribeiro da Silva. Vamos conversar com ela? Bem-vinda, professora Diva! Oh, menina, muito obrigada. Eu falei que foi uma surpresa, né? Mas foi gratificante, viu? Foi, nossa, uma honra para mim participar, compartilhar desse programa que você Eu faz. estou muito feliz de recebê-la aqui, 88 anos, Então, né? Pois é. Aqui, prontíssima para falar comigo no Lado a Lado. Adorei. Mais ainda. Obrigada. Essas mulheres poderosas, sim, tão bom. Sim, graças a vocês. Professora, vamos lá então. Vamos. O educador e escritor Rubem Alves, ele disse que ensinar é um exercício de imortalidade e que o professor ele continua vivendo nos alunos que aprenderam com ele. A senhora, depois de todos esses anos, de toda essa experiência como professora, como diretora, vê da mesma maneira? Sim, eu vejo, porque depois de longos anos a gente encontra com alunos e eles vêm conversar com a gente, se lembra, e como eu lecionei em 2 escolas, ainda eu pergunto, qual escola? Aí eu falo, porque com muitos anos, né? E eu sei que uma ocasião eu estava no supermercado, na fila do caixa ali, e tinha um moço que olhava muito para mim e ficava ali, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que será, né? E passei, aí ele passou, não foi embora, ficou ali. Aí quando eu passei e tal, aí ele veio conversar comigo, oi, dona Diva e tal, lembra de mim? Eu falei, desculpa, mas é difícil a gente lembrar, né? Porque já era moço, assim, casado e tudo. Né? E depois a gente conhece criança, né? E cresce e muda, né? Então, a distância, né? E aí ele falou, sou fulano e tal. Aí eu falo, que escola? De uma de outra. Mas é ótimo, viu? E a gente percebe, uma ocasião também, acho que foi dia do professor, encontrei com um ex-aluno, eu vinha do supermercado e ele ia indo para casa, ele mora ali perto de casa. Aí ele parou comigo, ele falou, hoje é dia do professor, Deus parabéns. Aí ele falou, já liguei para o meu filho, que é professor, liguei para a minha nora, que também é professora, e liguei para um outro amigo também que é professor. Eles adoraram, ficaram felizes. E ele falou, sabe por quê? Com quem aprendi? Com a senhora. Ai, que delícia de então, reconhecimento. É gratificante para a gente, né? Ele falou, aprendi que a gente tem mesmo que dar valor, né? Para as pessoas e principalmente nessa parte de educação que é difícil, né, Mina? Então, eu acho que é imortal mesmo, que você passa para os alunos e você recebe. É gratificante. E, dona Diva, como foi, então, a sua formação aí, acadêmica, né? Quais escolas a senhora estudou? Que eu comecei, como eu falei, no coleginho. No coleginho? No coleginho eu comecei. Fiz a 4ª série, terminei a 4ª série e não tinha idade para ir para o ginásio. A mamãe pediu para a Nazarena se eu podia fazer mais uma 4ª série, né? Mais um ano disso. Fiquei ali. Depois eu fui convidada para ir para Santa Rita do Passa Quatro. Mais 2 colegas, a Nancy Santini e a Lene Salvadori. Tá. Aí nós fomos para lá. Que era um colégio também das Filhas de São José, Filha né? de São José. E lá tinha internato e externato. E aí nós fomos, né, conhecer um colégio muito bonito, grande, ficava ali na praça, sabe? E a superior era a Madre Romana. Madre Romana. Nossa, eu gostava muito dela. E ele nos acolheu muito bem e tal, até deu umas orientações, né, pra gente, né, que a gente ia fazer o exame de admissão, né? A gente não estávamos preparadas, né? A gente não fez o preparo, só na 4ª série que a gente tinha alguns exercícios que a madre dava, né, sobre o curso ali. Aí nós fizemos o exame de admissão e o ginásio era fora do colégio. Mas era uma quadra só, então era fácil da gente ir, né? Aí fizemos, graças a Deus, passamos, aí fizemos a 1ª, 2ª e 3ª série.
Lá em Santa Rita. Lá em Santa Rita. E ali eu aprendi piano também. Piano? Tem uma irmã francesa, baixinha, nossa, não esqueço dela. Então nós ficamos 3 anos ali, fiz muitas amizades, até hoje eu me lembro da Marilúcia, que estava na minha classe, da Odete Souza Pinto também, estava na minha classe, que morava ali pertinho, Marilena também. Então a gente tem em memória essas lembranças. Margutti, a família Margutti, que era em frente ao colégio, não sei se permanece ainda, porque eu não voltei. Mas, dona Diva, a ideia, então, desses 3 anos lá em Santa Rita do Passa Quatro era incentivar a vocação religiosa também? A irmã Nazarena dizia que a gente ia ficar como juvenista, quer dizer, em preparação à irmã religiosa mesmo, né? Tá. Mas a gente Ninguém, tinha nenhuma essa... das 3. Não tinha essa intenção, né? Nenhuma das 3 amigas ficou. Então nós voltamos, depois desses 3 anos nós voltamos, aí terminamos a 4ª série no Patrocínio, aí depois eu fiz o magistério, que é pré, naquela época era pré-normal, primeiro e segundo normal. Aí me formei professora. Ficou professora magistério. mesmo. Aí fiz também nesse ano curso de aperfeiçoamento no Regente Feijó, onde o diretor era seu João dos Santos Bispo. Nossa, é fabuloso ele, né? Fabuloso. Boa pessoa. E tinha como professora, que ainda você conhece, está ali a doutora Maria Lúcia Marinze Dias. Nossa, Caselli. doutora Maria Foi minha Lúcia, professora. beijo pra ela. Foi. E a dona Celisa Costa Couto de Moraes. Só que, infelizmente, a dona Celisa já faleceu, mas era ótima. Ela tinha 4 matérias no curso para dar para a gente. Psicologia da aprendizagem, iniciação da leitura, psicologia da aprendizagem, da leitura, aritmética e prática de ensino. Mas agora, fazendo um parênteses aí, eu quero lembrar, quer dizer, eu estou sabendo, que tinha alguém que, quando a senhora ia a caminho da escola, já ficava sentada num banco de praça ali, só na paquera, é verdade? Pois é, porque a gente tinha um trajeto, né, até o Patrocínio do ponto de ônibus, que a gente ia para Itu, né, de ônibus. Tinha um trajeto que passava pelo Largo do Carmo, naquela época ela é praça, né, do Carmo, e tinha os bancos ali, os rapazes ficavam ali sentados esperando as normalistas passarem ali. Então ali surgiu o primeiro flerte, né? Sim. E ali, de vez em quando, eu vinha para Salto, assim, foi indo, né? A Irã, né? A Irã, seu esposo. Foi meu marido, E aí, em setembro, que tem aquela agitação de festa, aquela coisa toda, pensava, quem sabe dar certo, mas não deu. Aí, dia 12 de setembro, que ele conseguiu falar comigo, né? E aí, nós começamos a namorar. E aqui em Salto, na praça, no jardim, acho que você, não sei se você não passou essa época, sei que você não passou, mas não sei se você sabe. Os rapazes ficavam assim na calçada. E as mulheres aqui andavam, né? As mulheres iam e voltavam, né? Então era um tal de... Né? Seu Walter Lenzi falava que se chamava footing isso. Footing. Então era esse o passeio nosso. Aí que começou o namoro, né? Aí que começou o namoro. E, dona Diva, depois do começo do namoro, do magistério, como que foi que a senhora começou, então, realmente a dar aula? Dar aula? Seguinte, Mina, terminando o que eu fiz? Magistério normal, né? E fiz aperfeiçoamento, aí precisaria fazer os pontos, porque na época era por pontos que a gente ingressava. Não tinha uma prova de concurso, não né? Era só por pontos. Então, muitos colegas foram lecionar em classe rural. Mas meu pai não queria isso, porque pegava charrete, meu pai não queria isso. Então eu fui para o Tancredo como substituta. Tinha aí o De Fabre e Sônia Bisso na época. E foi uma beleza e foi muito gratificante para mim, porque eu aprendi muita coisa. Tinha a secretária Otília de Paula Leite. Que hoje é nome de escola, né? Conheceu? Não conheci ela, Nossa, mas bonita. eu conheço a escola, né? Tinha uma voz maravilhosa, cantava na igreja lá em Itu. E ela, como secretária, era tudo manual na época. E ela nos convidava para ajudá-la na secretaria, porque era muita coisa, mapa de momento, folha de pagamento, fazer tudo, né? E foi bom porque eu aprendi, porque mais tarde eu precisei
Nós vamos contar essa história, vamos chegar lá. Então, e aí foi ótimo, gostei demais. E Aí a senhora foi juntando uns pontos, mas a só pontuação... que como substituta ali, a gente só tinha 12 pontos por mês. Ah, tá. Era pouco E pra... remuneração a gente não tinha, só se desse aula. Tá. E por 2 vezes eu peguei uma classe que era licença gestante, 4 meses. Então já deu para melhorar a situação, né? E Mas a senhora tinha me contado que a senhora pegou também escola de emergência. Então, porque ali tinha poucos pontos, não tinha como, né? Imagina, fiquei no Tancredo acho que 5 anos. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí me inscrevi em escola de emergência na delegacia de ensino. Aí fui chamada e peguei uma classe em Ibiúna. E ali eu licionava de manhã e à noite. À noite tinha curso de adulto, licionava de manhã. E valia mais pontos? Sim, de manhã, no diurno eu recebia 1 ponto. E depois à noite? E à noite 2. Nossa, Por então dia. rendia mais pontos. Aí completou né, o número de pontos que eu precisava para ingresso. Para ingressar na rede estadual de ensino. Então, aí veio o dia de ingresso, o magistério. E então nós fomos para São Paulo, que lá que era a escolha. A escolha, né? Então, de acordo com a classificação, né, a inscrição que a gente fazia na delegacia, então eles chamavam. E daqui eu fui com a Odimeia, Cavalcante Maranhão. Sim, Dona Odimeia. E lá nós nos encontramos com a Cida Boná, Maria Aparecida Boná, de Indaiatuba. Então, nós 3 combinamos de escolher um lugar seguro para ficar. Porque no litoral tinha em registro, em vários lugares, mas falaram que não era bom. Então nós pensamos assim, que é melhor longe e seguro do que ficar ali. E as 3 juntas, E as 3 juntas. Então conseguimos. Eu falei, Deus cuida e cuidou mesmo. Apareceu Pacaembu. Pacaembu? Na Alta Paulista, esse lugar que eu fui, perto de Dracena. Perto de Dracena. Mas longe também, né, Dona Diva? Longe, 7 horas, não, 12 horas. A gente tomava um ônibus em Campinas à noite, às 7 horas. Chegava lá às 7 horas da manhã, do dia seguinte. Ficava difícil vir para Salto, né? Assim, tipo, vir ver a família. Sim, era só mesmo em festas, né, que a gente vinha, né. E 7 de setembro, o diretor era muito bom lá do ginásio, que dispensava a gente para vir para Salto, que era a festa do Salto. Difícil para vir a família e difícil também para namorar, né, Dona Diva? Como que ficou essa coisa do namoro à distância? Então, mas na época ele fui trabalhar em Álvares Machado, lá em Presidente Prudente. Então ficava difícil também dele vir. Às vezes ele vinha ali para Pacaembu, mas era muito difícil de vir. Então foi um namoro assim, né? Meio distante. Meio à distância. Então, e lá em Pacaembu foi muito bom também, né? E que a gente escolheu, né? E a Odimeia foi comigo nessa. E a Cida também. Foi na mesma escola. E a escola era grande e nós éramos em 8. Uma casa grande, nós éramos em 8. Tipo um pensionato? Não era bem pensionado, porque nós só que morávamos ali na casa. Porque tinha professoras de Jaú, essa Conceição era de Jaú, de Sorocaba, de Santos, de São Paulo. Então, e nós de Salto, né? Então a gente morava nessa casa, que era a casa dos professores. Ao lado tinha a escola e mais adiante a casa do servente, do seu Joaquim e Dona Florisa. E ali nós tomávamos as refeições. Todas juntas. Todas juntas. E lá não tinha luz elétrica, era a base de lampião. E a água era de poço. Nossa, então... mas era uma delícia. Vida difícil essa, hein? Mas era uma delícia. Depois a turma toda, né, ali, muito, muito gostoso. Ali nós conhecemos também a Sanai, uma japonesa. Conceição já era de Jaú, estava com a gente ali. E conhecemos o Tadao, o japonês, baixinho. Ele dizia que era nosso irmão. A Odimeia e eu sempre juntas, né? Ele dizia que era nosso irmão e nos orientava, nos protegia, sabe? Sempre junto com a gente. No fim, ele começou a namorar a Cida e veio a casar com a Cida. Aí veio morar em Indaiatuba com ela. Isso bem depois que a gente pediu remoção, tudo ali. Mas naquela época, porque a gente ficava no sítio a semana toda. Nesse final de semana a gente vinha para a cidade, aí ia na cabeleireira,
pegava um cinema Aí, e depois tinha brincadeira dançante. Olha. Então você dava vinha por detrás, depois tem baile, tá bom, não, depois a gente vai. E era assim, muito, muito gostoso. E fiquei... E o namorado não tinha ciúme? Não, eu falei, não sei o que está fazendo. Essa dona Diva. Sabia. E dona Diva, como que foi então que a senhora conseguiu vir para Salto? Para Salto, através da remoção, porque todo ano tinha remoção, a gente se inscrevia na delegacia, né? E aí eu me inscrevi, remoção pedi para Salto, a escola, Cláudio Ribeiro da Silva. Aí quando isso foi em ano que eu estava lá, foi em 61, em agosto de 61 que eu fui para lá. Depois, em julho de 62, o ano seguinte, eu estava em Salto de férias. Quando eu voltei, eu fui logo no correio para ver diário oficial, para ver se tinha alguma novidade. Aí vinha a minha remoção para cá, no Cláudio Ribeiro. Nossa, que delícia! Aí na hora eu já vim para Salto. Então a senhora ficou um ano em Pacaembu. Um ano certinho. Conseguiu a remoção rápido, né? Sim, porque sim. Tem professores que esperam muito tempo. Esperam muito tempo. E naquela época era, não sei, foi rápido. A senhora veio para o Cláudio Ribeiro. Para o Cláudio Ribeiro, aí dia 1º de agosto de 62, tomei posse no Cláudio Ribeiro da Silva. E pegou uma classe de que série? No início, lembra? Lembro, no segundo ano foi. Sim. No ano seguinte peguei uma 4ª série. Espetacular a 4ª. Nossa, as meninas me ajudavam em casa para ajudar a fazer cartaz, sabe? E seu Moacir era muito assim... dinâmico, e ele gostava, por exemplo, ao sábado tinha hasteamento da bandeira, então ele queria... Seu Moacir diretor, né? O diretor, era Moacir Alves da Silva, como diretor, excelente pessoa, nossa, gostava demais dele. Então a gente tinha que preparar também com os alunos, e às vezes as alunas vinham em casa para me ajudar a fazer cartaz, tudo para apresentar ao sábado, no dia da exposição, como que se diz, da comemoração. Mas o seu Moacir, ele convidou a senhora para ser assistente também, já nesse auxiliar, nesse na época, auxiliar. Na época ele convidou. Porque a senhora tinha aquela experiência já do Tancredo, né? Sim. Ele me convidou, fiquei com ele ali. Depois eu fiz administração escolar, porque eu precisava. Falei, estou na diretoria, preciso fazer administração escolar. Aí Lourdinha Moraes, lembra Lourdinha Moraes? Você mandou João de Moraes? Acho que você não lembro. Morava em casa. Nós duas fizemos administração escolar e conseguimos licença remunerada. Então, foi ótimo, né? 2 anos. Tá. Aí eu voltei para a classe ainda, aliás, nem peguei a classe, voltei como auxiliar do seu Moacir. E em 1967, eu sei que foi um ano super especial para a senhora, foi um ano que muita coisa, a senhora estava começando muita coisa, né? A senhora se casou em 1967 e também assumiu a direção do anexo na Escola Paula Santos. Foi quando foi instalado o primário anexo Paula Santos, né? Com 4 classes, e a finalidade era as normalistas darem aula para os alunos ali do primário. Era matéria da prática de ensino. Porque o Paula Santos, a Escola Paula Santos, na época, tinha o curso de magistério, né, professora? Tinha. E aí as normalistas, elas vinham praticar lá aula no primário. No primário, isso. E a senhora dirigia, então, o anexo. Sim. E o professor Toninho, que era diretor do ginásio? O professor Antônio Irmes Ferrari era diretor do ginásio. Era efetivo. Efetivo. Agora eu não. Eu fui convidada para ficar no anexo. Agora, nessa época que foi... depois fiquei de 67 até 76, ali quando foi instalado o 1º grau, de 1º ao 8º. Então o primário ficou agregado ao ginásio, que já tinha, né? A ginásio de 1ª a 5ª. E o Toninho, como efetivo, ele continuou ali, mas eu não era efetiva, tinha minha classe lá no Cláudio Ribeiro. Sim. Aí eu voltei para lá. Voltou para o Cláudio. E voltei como auxiliar ainda, mas aí eu fiz complementação pedagógica, que eu tinha administração escolar e precisava de complementação pedagógica. Tá. Eu precisei fazer pedagogia, porque essa complementação já foi suficiente. Aí eu fiquei como assistente. Sempre estudando, né, dona Sempre. Diva? Aí fiquei como assistente.
Mas nesse período que a senhora ficou como diretora do anexo no Paula Santos, a senhora teve os 2 filhos? Em 67 que eu me casei. Isso. E aí, em 69, tive o Airan. Airan. Em 71, o Aldo. Aldo. E tem uma netinha aí, não tem? Tem uma netinha, mas a netinha foi bem depois do Aldo. Como se chama a netinha? Lorena. O meu filho é Airan José Lins de Souza Lima Júnior. Então ele fala pro pessoal, Airan de trás para frente, mas não foi meu, é culpa da minha mãe. Era nome do pai, né? Nome do pai dele, né? E o Aldo José Fossa de Souza Lima e a netinha Lorena de Zepe Souza Lima. Dona Diva, durante esse tempo que a senhora foi diretora do anexo no Paula Santos, a senhora pôde acompanhar a formação de muitos alunos e a formação de novas futuras professoras, né? Como que a senhora vê, qual é a maior diferença da educação daquela época com a educação de hoje? É bem diferente, né, Mina? E é difícil, né? Lá no Cláudio Ribeiro tinha uma classe noturna, masculina, era ótima. Precisava ver. Hoje em dia você não encontra a classe delas, não é verdade? Não que a gente saiba, mas contam como são os alunos, infelizmente, né? Não digo que não tem alunos bons, tem, mas naquela época, a época de formatura, eu convidava os alunos para ir na igreja ensaiar, eu ensaiava com os alunos a formatura. Era o Padre Mário na ocasião, ele liberava a igreja. Então a gente ensaiava, imagine, rapazes, no sábado, ir para lá para ensaiar. Ensaiando para a formatura. Ensaiando para a formatura, para sair. Perfeito, né? Então, e com o primário também, a gente fazia aquela coração de Nossa Senhora em maio. Então a gente preparava as crianças, né, rezava no intervalo ali. E aí, em 31 de maio, a gente fazia coração lá na igreja. Então, a gente levava 2 classes acompanhadas das professoras. Não dava para levar todo mundo. E outras escolas também começaram a levar, sabe? E era muito bom. É bom, né, para criança, para tudo, né? É uma coisa que fica, né? E acho que ajuda. Essa Havia parte uma formação espiritual. Mais religiosa. Também. Espiritual, né? Eu acho que é muito bom. Agora, eu não sei, né, Mina? Eu não estou mesmo, assim, acompanhando. Mas a gente tem conhecimento que é bem difícil para o professor, né, pegar a classe, né, lidar com esses alunos. Infelizmente, né? Tem alunos bons ainda, né, de famílias boas, tudo. Mas eu não sei... A senhora diz mais com relação ao respeito para com o professor? Porque você vê quanta coisa acontece. Infelizmente, né? Naquela época não era assim. Havia mais respeito com os professores. Nossa! Tinha alunos levados, mas respeitava, né? Era uma coisa assim, a parte a gente sabia que era a índole dele, né? Assim, agressivo e tal, mas a gente controlava, conversava, tudo, né? Então não tinha, assim, efeito negativo, não, nisso. Tá. Bom, então vamos voltar lá, né, quando a senhora saiu do anexo, né, como diretora do anexo, a senhora retomou a sua classe lá no Cláudio Ribeiro. E também voltou como assistente. Assistente, que eu fiz complementação pedagógica. Do diretor Moacir. Moacir. Isso. E depois, como é que a senhora foi para a direção? Como é que foi parar lá na direção? Então, o seu Moacir se aposentou. Aí o professor Orlando, que já trabalhava aí no Cláudio Ribeiro, ele estava em Itu, ele voltou e ficou um mês ali na direção. E eu ali como assistente. Aí ele voltou para Itu, aí veio a Dona Rosa. Se lembra da Dona Rosa? Acho que não, né? Não. Nossa, espetacular, Dona Rosa. Muito amiga, muito compreensiva, nossa. E ela ficou na direção. Tá. Anos depois, ela foi para a delegacia de ensino como delegada. Aí ela me colocou no lugar dela, na direção. Tá. Aí a senhora ficou mesmo diretora. Aí fiquei, já tinha os cursos, tudo, né, que eu precisava, fiquei. E fiquei 10 anos, quer dizer, para você se efetivar nisso, precisa de 10 anos, né? Tá. De direção. E aí, como assistente, foi nomeado Idino Pirugini. Idino, nossa, as pessoas que
que frequentaram o Cláudio Ribeiro naquela época tem muito carinho com a senhora e com o Idino, né? Idino. Então, e nós trabalhamos juntos até a minha aposentadoria. Idino Perugini. E a Idino, ele era uma figura, viu? Dona Diva, eu acredito que todos esses anos de trabalho no Cláudio Ribeiro, seja como professora, seja como diretora, guardam grandes recordações, sim, né? Nossa! Conta um pouquinho daquele tempo, das pessoas que trabalhavam lá, das então, professoras. As professoras, até hoje eu me lembro da Vandira, da Cecília Gaiani. Vandira era professora de português, né? Português, era. Olha, esse daqui, quando eu me aposentei, fizeram um almoço, ganhei das professoras. E a Vandira falou, não tira nunca. Falei, não tirei. Você vê que ela que providenciou. Uhum. Né, eu acho, né? Porque sempre tem uma que, né? Então eu sempre lembro dela. A Cecília Gaiani, Estrada, também não esqueço dela, parece que é professora de geografia. Edvar, matemática. Julieta, a japonesa. Julieta, essa não me lembro, não. E desses que eu me lembro por tabela, viu, Dona Diva? Porque tive amigas que estudaram lá e que falavam muito. Da Vandira, por exemplo, do Edvar. Nossa, Vandira, ela promovia aquelas festas, né, com os alunos. Nossa, não tem quem não gostasse, viu? Todo mundo. E a gente tem boas recordações mesmo, viu? Muito, muito, muito. Então, funcionários? Como? Funcionários. As funcionários, então, na secretaria, naquela época, era Maria Aparecida Isola. De Sante. Tinha como escriturária Irene e Maria Helena. Servente Zéza e Antonieta. Jéssica como merendeira e tinha Maria, se não me engano, também. E à noite tinha seu Castro, pai da Zéza, né? Porque à noite eu também ia, né? Porque tinha classe da noite. E era muito gostoso. Muito, muito as festas que fazia, os encontros. Nossa, adorei e guardo muita recordação, né? Foi gratificante o tempo que eu fiquei lá. Mesma coisa do anexo, né? Que as professoras de primeira série era Marinês, que eu falei, Bispo do Prado, Maria do Carmo Stuck, Terezinha Oliveira e Marília Bordini, classe da manhã, primeiro período. Depois foram instaladas mais 4 à tarde, então aí tinha Nídia, tinha Cristina, Nereide, Francisca. Nereide, minha tia. Quem? Nereide Scaletti? Minha tia. Verdade. Olha, viu que mundo pequeno? Nossa. E quem mais? Aí à noite então era a Nídia, a Nereide, minha tia. Cristina Campanini. Tá faltando uma. Sueli Brancalione, de tu. Sueli Brancalione. Porque às vezes ia uma outra ali e ficava ali, se caso precisasse de substituição, já estavam ali, né? Mas foi muito bom. Aí tinha no ginásio a secretária, né? Que era a Hilde Fabre, Dona Hilde. Dona Hilde ficou até o tempo que eu fazia ginásio no Paula Santos, ela ainda era. Ela ficou tempo, né? Nossa, ela é um amor, né, Hilde? Sim. Faz tempo que não a vejo, mas... E Dona Diva, a senhora aposentou em que ano? 85. Saiu no Diário Oficial, 24 de 5 de maio de 85. E mesmo depois que a senhora aposentou, a senhora não deixou de estar assim ligada com as questões do magistério, né? E com as pessoas, as ex-professoras também, e passou a fazer parte da UPA. né? União dos professores Aposentados. E como que funcionava? Era em Itu, numa classe do IBAL. A gente fazia uma vez por mês, né? Então reunia o pessoal. E por uns anos, a Anunciação e eu fomos da diretoria. Ela como presidente e eu como tesoureira. Tá. Fomos acho que uns 4 anos. Fomos 2, depois ficamos mais 2. E as outras professoras, né? Que participavam, então ali a gente transmitia recado da Delegacia de Ensino, algumas perguntas que algumas tinham dúvida, outras já tinham conhecimento e tal, né? Passava assim.
jogávamos bingo. E também servíamos salgadinho e refrigerante para a turma. Era uma reunião e uma tarde de confraternização. Era uma reunião, bem assim, amistosa, de muita alegria, né? E recordava muita coisa, né? Recordação também, né? Era muito gostoso ali. Às vezes organizávamos passeio, né? E foi muito bom, muito bom. Aí eu me afastei um pouco. Existe ainda? Existe. A Anunciação faleceu, depois houve umas saídas lá, eu me afastei um pouco. A Leda também participava. E aí me afastei, mas a Roseli Ferrari, que participa, a Áurea, a Rochelle, ainda participam. A Rochelle sempre fala, Diva, volta. Qualquer dia eu volto. A senhora não para, né? E eu estou sabendo que aos 79 anos a senhora voltou a estudar alguma coisa e que voltou para aprender uma língua, voltou a aprender o italiano. Mas então, depois dessa época da UPA, aí eu, 2015, que ela faleceu. Aí em seu marido faleceu em 2015. Aí em 2016, eu falei, preciso fazer uma coisa, não posso, né? E aí meus filhos, mãe, faça o italiano, que era ali em frente, ali no Verde, né? Eu falei, eu vou fazer. Aí me inscrevi, junto com a Marusca, que ela era professora, né? Grande Marusca. Grande Marusca. Foi um espetáculo, adorei o curso. Até hoje eu tenho que agradecer a Deus e a Marusca pela oportunidade que me deu, e que eu aprendi muito e também me ajudou a superar o luto. Porque, né, 2 anos, né, de italiano, e eu estudava mesmo, porque eu queria aprender. Sim. Sabe, ficava lá à tarde fazendo o cômpito, né, que fala, né, a tarefa. Fazia pesquisa e apresentava os trabalhos com ilustração, uma coisa e outra, sabe? Eu gostava muito. 2017 que foi a formatura, porque 2 anos foi a formatura. Aí começamos em grupos de conversação. Tá. Só que depois, sabe, vai saindo e tal, então foi enfraquecendo, né, o grupo. Era em Itu. Aí depois também deixei, a Marusca também parou com o grupo, também deixei. Mas a amizade das duas continua, né? Foi fortalecendo cada vez mais. E agora ainda continua mais ainda, né? Graças a Deus. Então compartilhamos, né? De tudo que é possível, né? Então uma está ali perto da outra. E é muito bom pra gente, né? Que é sozinha. Ela é sozinha, eu também sou, então. Eu e meu marido tivemos aula com Marusca também de italiano por 6 meses. Quando nós passamos aqui, porque nós viemos até aqui com ela, ela falou que deu aula para vocês. Né? Deu aula para nós 6 meses de italiano. Olha, tá vendo? Ela é ótima. Ela é ótima. Como pessoa, como professora, nossa, acolhedora. Então, quando eu preciso de alguma coisa, ela tá ali. Sabe? Agora vai ser o teste, hein? Vai ser o teste. Eu vou pedir para a senhora fazer uma fala aqui em italiano pra gente encerrar o nosso programa, né? Eu quero ver, agora eu quero ver, hein? Topa? Então, Mina, você pediu até uma frase, né? Mas eu fiz como que diz? Resumi. Tá. Um comentáriozinho. Tá. Agradecendo tudo. Pode? Pode, ler, né? Pode, opa. Ó, o público tá esperando. Não, porque eu gosto muito do italiano, mas eu tenho medo de falar. Eu tenho dificuldade, tenho medo. Né? Agora, entender, eu entendo. Tá. E ler, ainda a gente lê mais ou menos. Né? Mas eu falei que eu pretendo voltar no italiano. Porque eu gosto muito. E depois a gente tem memória afetiva, né? Que os avós, né, foram da coisa. Nem deu o nome dos meus pais, eu vou dar para você também. Você não conhece, né? Pode falar. Pode falar? Pode. Meu pai, Nilo Argemiro Fossa. Mamãe, Paulina da Ros Fossa. E sua irmã Elide, que é religiosa, né? Bom, então vamos lá. Voglio approfittare il termine di questa gentile intervista con la brillante Mirna per ringraziare. Quero aproveitar o término dessa gentil entrevista com a brilhante Mirna para agradecer. Dio pela mia trajetória, la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella, mio marito,
i miei figli, le mie nuore, la mia amata nipotina. Então, aqui é os Deus, né? Por minha trajetória, a minha família, os meus pais, minha irmã, meu marido, meus filhos, minhas noras e a minha amada netinha. Tutti gli amici che ho sempre fatto nel corso del tempo, ovunque. Todos os amigos que sempre fiz ao longo dos tempos, né, do curso, em todo lugar. E il mio ringraziamento speciale è alla mia città, la mia carissima Salto, in cui mi sono sempre sentita e in cui me sinto sempre felice. Então, meu agradecimento especial à minha cidade, à minha caríssima Salto, ao qual me sinto sempre agradecida, né? Em que me sinto sempre feliz. Sono discendente di italiani per parte di padre e di madre, ma è qui a Salto che i miei antenati si stabilirono e dove ho avuto il privilegio di nascere, di diventare donna, professoressa e direttrice di scuola, moglie, madre e nonna. Então, sou descendente de italianos por parte de pai e mãe, mas é aqui em Salto que os meus antepassados se estabeleceram e onde eu tive o privilégio de nascer, de tornar-me mulher, professora e diretora de escola. Mulher, mãe e nonna. E avó. Sono molto felice di aver ricevuto come grata sorpresa l'invito di Mirna e di poter partecipare al suo programma in cui mette in destaco cittadini di Salto. Sou muito feliz de haver recebido como grata surpresa o convite de Mirna e de poder participar do seu programa, em qual coloca em destaque a cidade de Salto. Grazie infinite, Mirna, che Dio ti benedica e che tu possa continuare a promuovere Salto e coloro e tutto quello che è di Salto. Obrigada infinita, Mirna. Que Deus te proteja, te abençoe e que tu possa continuar a promover Salto e em tudo que é de Salto. Ah, que linda! Tá bom? Muito bem! Obrigada, eu que agradeço por tudo. Eu quero chegar lá nesse italiano. Ai, dona Diva, que bom! Fiquei muito feliz que a senhora veio para o programa contar toda essa história de vida, essa história aí ligada com o ensino, com a educação. É valiosa, viu? Eu que agradeço, Mina, porque assim, na hora, às vezes a gente esquece de muita coisa, né? Podia contar até mais. É uma vida longa e próspera, viu, dona Diva? Parabéns. Eu gostava muito do que eu fazia, sabe? Então, sei lá, a gente vivia mesmo. E a gente gosta de falar das coisas que a gente faz com amor, né, dona Diva? A gente gostava mesmo de escola, né? Eu senti falta. Tanto é que eu me aposentei e não fiquei logo em casa. Ainda fiquei, acho que quase um ano. A mais? Trabalhando. Eu trabalhei, né? Dona Diva. Vale. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Por toda essa vida de dedicação aí, obrigada. Viu? Eu que falei, foi grande surpresa, mas foi gratificante. Adorei. Eu adorei também, Mina. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre, viu? Amém. A senhora também. Tá, obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem, na sexta, eu tô de volta.